Olá, muito boa noite. As notícias que você acompanhou durante este dia, dia de ontem, e vai acompanhar ainda durante os próximos dias, elas estão aqui. Estão aqui com riqueza de detalhes, com a opinião dos nossos comentaristas. Enfim, para todo o estado do Rio Grande do Sul, está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. Vamos saber que notícias são essas, o que nós vamos comentar, o que nós vamos discutir e tentar acrescentar mais na sua informação. Vamos começar com Gustavo Vitorino. Aviões russos pousando no aeroporto de Caracas levantam suspeitas e dão início a uma onda de boatos. Ih, meu Deus. Doutor Ruschel. Liminar que permitia a comparência do ex-presidente Lula no enterro de seu irmão chegou tarde demais. Muito bem. Aninha? Ainda não é carnaval, mas o bumbum já está solta. Opa! É o programa, além de bem informado, erótico. Marne Barcelos. Eu vou falar hoje de Quincas Borba, que é um clássico de Machado de Assis, da relação entre o professor e o aluno. Aluno e o professor. Falando em professor, qual a sua manchete, cantor foi? A Apple bate um recorde histórico mundial. Opa, maravilha. Roberta? Fiscalização das barragens brasileiras. Existem no Brasil mais de 24 mil barragens, sendo 205 só de minério de ferro e 35 fiscais. Nossa, mãe do céu. Carla? Com esse calorão todo, OAB Gaúcha pede o fim da obrigatoriedade do uso de terno e gravata nos tribunais durante o verão. Ai, meu Deus do céu, esse assunto, a propósito de ser de vestes, de vestimentos, vai dar pano pra manga, porque eu vou te contar uma coisa. Vai dar pano pra manga, porque eu achei essa decisão. Dona Magda. Pois não, senhor. Como a senhora está bonita com esses óculos e essa blusa. Realmente. A pessoa... Matou. O programa se presta para isso, para o colega ficar Admirando, por que não? Mas eu sou idoso, eu sou idoso. O senhor também é, também não fica. É idoso, é Estamos idoso. sobre o mesmo estatuto. Bonito, né? É uma também falta gosto, de eu também gosto. compostura. Mas, Carla Krieger, o que tu achas desse assunto? Vamos explicar o que aconteceu. Exatamente. Hoje a OAB protocolou nos tribunais, Tribunal de Justiça, TRF4, TRT, o pedido de que os advogados sejam dispensados do uso de terno e gravata, que hoje eu consultei os advogados aqui da bancada. Eu que já estou fora, né, da profissão já há bastante tempo. Não vai precisar usar terno e gravata. Nunca precisei usar terno e gravata. Enfim, se isso realmente acontece, não pode entrar dentro dos tribunais sem terno e gravata. Os advogados não podem, né? Então a OAB entende que, por questão de saúde pública, de saúde dos advogados, isso é bem importante, porque o calor de 40 graus, sensação térmica de 40, 42 graus, está fazendo muito mal. Esse pedido já foi atendido em 2016, quando o TRT, né, aceitou o pedido e aí, inclusive, Gustavo Vitorino, na hora das alegações, das sustentações orais, eles estão fazendo essa dispensa. A princípio eu achei, coitados, advogados de terno e gravata mesmo, é um calor danado, a gente sabe que saem do Foro Central, vão para um outro lugar, né, tem que ir caminhando, não é? Estaciona o carro, deixa no fórum, vai até o Tribunal de Justiça. Realmente o calor está insuportável. Mas diante do argumento dos outros componentes da bancada de que realmente tem gente que não tem bom senso e tem gente que vai usar disso e não usar a vestimenta adequada, e aí eu já acho um pouco complicado, porque eu sou completamente contra. Existe a liturgia do cargo. Alguém vai dizer assim, tu não usa terno e gravata, tu não vai... Realmente, não uso terno e gravata, graças a Deus. Mas eu acho que é liturgia do cargo, é respeito e vai ser uma... Não vou usar a palavra que o Vitorino usa, mas vai ser uma bagunça o que vai acontecer. Vai ter gente entrando de camiseta de física, quiçá de bermuda e chinelo. E o Ruschel esclareceu que dentro do fórum, né, dos foros aqui do Rio Grande do Sul, não é obrigatório o uso de terno e gravata, somente nos tribunais. E o que acontece dentro do fórum, por exemplo?
As pessoas Como é que as pessoas se conseguem vestem? se vestir de uma forma adequada, mesmo não sendo obrigatório. Essa matéria me constrange um pouco, porque a gente está analisando o comportamento de colegas. Né? Sim. Segundo, a gente está na ordem, participa da ordem e discorda de uma decisão comandada pela própria... Eu, pessoalmente, né, discordo dessa proposição. O que eu digo assim, eu já vi... especialmente alguns fóruns mais liberais, como a própria Justiça Trabalhista, né? As pessoas, cada um se veste como quiser, né? Mas não é aquilo que eu gostaria, aquilo que eu idealizaria. Eu acho que nós temos uma representatividade quando se vai ser atendido por alguém, né? Seja em que área for, né? Espera-se a CEI, espera-se um sindicato, alguma coisa assim. E as sustentações orais, e eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos para o jurídico de uma instituição bancária, fazendo só tribunal, só sustentação oral, e ali realmente nós nos programamos para aquilo, criamos um ambiente extremamente qualificado, extremamente respeitoso, né? Então eu vejo que estão caindo muitas das tradições, mas eu gostaria que especialmente a sustentação oral, porque nós temos, vocês assistiram na nossa posse aí, que nós estávamos de toga, né? A toga é uma coisa extraordinária, nós fazemos a sustentação oral também com elas, né? Então eu acho que isto enriquece, né? Vamos dizer, o que tem a ver com justiça? Não tem a ver com justiça, mas tem toda uma construção que se faz, uma construção jurídica, uma construção emocional, uma construção de confiança, né? Que se faz. Então vejam que pode cair mais uma tradição e a gente, vida que segue. Eu acho lamentável. O que acha o nosso Calzinho? Liturgia. Liturgia, eu tenho comigo que não é sofrível o uso de terno e gravata nos tribunais, porque os tribunais são bem refrigerados. Exato. A gente tem a possibilidade de tirar o casaco e colocar a toga. Na hora. Então, eu não vejo. O problema maior, e aí eu quero uma compreensão maior do tema, é as audiências em pequenas varas do interior, onde, sabidamente, tem sala de audiência no interior que não tem ar-condicionado. Nem ventilador. Mas essas também tem que estar... Esse é o problema. Agora, se o pedido foi exclusivamente para os tribunal... Não, o pedido foi para tudo. Para tudo. Tudo. Então, aí eu entendo em defesa do abuso. Porque, na verdade, é o seguinte, o Ruschel foi bem objetivo. A audiência sem terno e gravata já se faz há muito tempo. Só que o magistrado se reserva o direito de exigir uma compostura, uma apresentação mínima. Porque pode parecer absurdo o que a Magda falou, mas já aconteceu, o advogado está de bermuda. Claro. Eu te disse que fui escolher palavras porque não, eu fui bem objetivo. É difícil para mim falar de colegas. O meu irmão me corrigiu aqui. Eu já vi aberrações. O meu irmão disse que camisa de física é coisa de velha, que é regata. Meu irmão, né? Com um irmão desse eu não preciso de inimigo. Com um irmão desse eu não preciso de inimigo. É que a camisa de física me doeu realmente. Pois é. Tu só usa isso. E o senhor que tem um torso hercúleo? O hercúleo e um torso musculoso e cabeludo. Mas hercúleo já é isso. Tá, vamos voltar para os advogados de regata. Eu acho que é um tema polêmico, mas eu entendo a posição do Ruschel. E vou me alinhar a ele nessa posição, não contra a OAB, mas chamando um pouco de razão a situação e a circunstância. Porque, de fato, tem abuso. Não é só abuso, é falta de respeito. Se o trato fosse... Porque as pessoas ficam imaginando, mas o advogado chega lá, qual é o problema de usar terno e gravata no ar-condicionado? O problema é que os fóruns, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando do fórum de Pantano Grande. Nós estamos falando do fórum de Quaraí. Nós não estamos falando só do mais quentes que nós mesmos, né? Do Rio Grande do Sul. Mas é a mesma coisa, eu queria vir trabalhar de maiô, porque está muito quente. Então, assim... Mas que lindo. Mas dá para trabalhar de braço de fora. Agora, não teria terno e gravata... Mas tu pode trabalhar de short e sapato alto. Eu entendo a posição... Não, de maiô. Eu entendo a posição da OAB, mas o short não aparece. Desculpa. Eu entendo a posição da OAB, mas eu acho que ela foi muito mais, digamos assim, racional do que propriamente prática. Audiência sem terno e gravata, muita gente já fala. Eu nunca fiz uma, mas a gente presencia, acho que o Ruschel já presenciou, a Justiça do Trabalho, que é uma justiça mais informal, nas pequenas varas, pequenas causas, tanto as criminais quanto as cíveis.
o uso de um blazer ou até mesmo uma simples camisa social é absolutamente comum. A gente vai, por exemplo, nessa hora, 7, 8 horas, começam as audiências dos juizados especiais cíveis aqui no Fórum Central. Você vê mais da metade dos advogados sem terno e gravata. Mas veja bem o que tu disseste. Tênis, uma né, camisa tênis, social... Não tem nada contra não, tênis. Uma camisa social ou um blazer, tu nunca disse uma camiseta... E é isso que vai acontecer. Sim, mas aí eu acho que cabe... Por que eu falei que foi? Né? Por que eu achei que foi uma medida muito mais de efeito classista? Porque, na verdade, por mais que seja liberado, um advogado que entrar com uma camiseta para uma audiência, o juiz se reserva o direito de mandar ele sair. Bom. O senhor não está apresentável. Eu só quero lembrar o Marley, uma passagem, vocês estão me fazendo voltar 36 anos atrás, seu Mário, quando um professor me disse uma vez, Ruschel, usa terno e gravata que tu estarás vestido para qualquer ambiente. E as mulheres sofrem algum tipo assim? É isso, terno e gravata. Tu estando mais, tu poderá o menos. Agora, tu estando menos, tu jamais Tu poderá. não vai ficar mais. É que a gente Tem fala algum tipo também... de vestimenta para a mulher? Tem alguma coisa Pensar que- dentro do tribunal? Tem um dress code. É assim, não pode... tu não Mas deve usar uma mini saia. É impedida de fazer audiência num caso desse? Só por falta de decoro, por falta de decoro. Falta de decoro. Mas já tivemos registros em alguns tribunais, em algumas regiões do país, em que teve um tribunal, eu acho que foi o de Minas Gerais, que proibiu mini saia. Isso. Porque as saias estavam muito curtas e algumas magistradas se sentiam incomodadas. Então eles colocaram o regulamento alertando Os que magistrados não se saia... sentiam nada incomodados. Os magistrados adoraram. Estavam adorando. As magistradas deviam ter dificuldade para usar mini saia. Gustavo, eu estou me lembrando até de quando começou essa discussão, foi pela década de 90, que as mulheres começaram a se formar muitas gerações de mulheres. Hoje elas já são maiores na aprovação em vestibular, em formandas, né? Mas na época começava a surgir a mulher, e isso foi uma novidade para um ambiente extremamente machista, que era o fórum, né? Começaram essas meninas jovens já formadas com vestimentas mais ousadas. E aí iniciou esse debate todo que a gente relembra. Eu acho que quando tu estabelece uma vestimenta, tu coloca aquele ponto de não desagradar. Porque quando tu dá liberdade para a pessoa utilizar o que ela quer e tu dá essa condição, a pessoa pode usar uma mini saia, pode usar uma bermuda, pode usar uma regata, porque não existe, de fato, uma regulamentação. Eu acho que ela pode, de fato, se tornar um pouco mais flexível, mas eu também, até vendo pelo lado desses jovens, é uma coisa contemporânea. Por exemplo, querer usar a ciclovia, querer usar o patinete elétrico, querer se movimentar de uma forma um pouco mais alternativa pela cidade, pelas condições climáticas, como nós destacávamos aqui. Hoje, por exemplo, em Porto Alegre, se tu tá numa bicicleta de terno e gravata, tu vai chegar completamente, num pequeno percurso, tu vai chegar completamente suado e tu não tem como levar um terno, mas mesmo assim, quando a pessoa olha... A liberdade é válida, mas uma audiência judicial, ela tem um caráter célere, ela tem um caráter solene que não pode ser rompido. Eu também acho. Uma coisa é uma saia para noite, uma blusa decotada para noite, onde, né, aquelas coisas, mas... Hoje está todo mundo mais informal. Mas é um desrespeito. É uma audiência, ali está se decidindo a liturgia do cara. E sabe uma outra coisa? Eu acho que a gente começa explicando isso para as nossas crianças quando as escolas têm uniforme, por exemplo. Para que as crianças, desde pequena, entendam o que é público e o que é privado. E entendam que, sim, a linguagem visual tem uma relevância. As pessoas não são julgadas e não deveriam ser julgadas pelas suas aparências, mas são códigos. São códigos de uma etiqueta que existe na prática e que ela nada mais serve como um organizador de uma sociedade. Então, basicamente, seria isso. Eu acho que a gente tem que focar nesse sentido. Eu acho que dá para estender a discussão para isso. A sociedade está pronta para lidar com a informalidade num momento que a gente vê tanta confusão do público e do privado. Só nesse sentido, Roberta, eu acho. dá para estender essa discussão que tu traz. O uniforme é uma coisa salutar. Fundamental. Nas escolas, nós fomos formados em escolas que tinham uniforme, né? Uniforme. Horizontalizava, permitia que não houvesse destaques, né? Exatamente. E depois virou um concurso de quem pode mais, quem vem com a horrível, blusa, né? com a blusa mais sofisticada. Horrível. Terrível. Como material escolar, como a mochila. E chama atenção que alguns
alguns colégios, por exemplo, que fazem o uniforme é quase que um shopping, porque são 4, 5 opções de saias, 4, 5 opções de vestidinhos e etc. Quer dizer, aí a coisa também desvirtua. Esse é o sentido, simplificar para começar as pessoas realmente terem os valores corretos, né? Marne, a tua opinião? A minha opinião é uma coisa meio diversificada de tudo isso. Eu me lembro de um cidadão, eu vou contar uma história de televisão para vocês. Nós tínhamos um locutor aqui em Porto Alegre chamado Ayrton Fagundes. O apelido dele era Camelo. Trabalhei com ele. O Camelo. Fiz câmera 10 com ele durante maravilhoso. Uma das figuras que eu mais... mas se Ayrton é bom mesmo. É, Ayrton Fagundes. O Ayrton Fagundes, o Camelo, né? Tinha um noticiário na antiga TV Piratini, eu trabalhei muitos anos na TV Piratini, tinha um programa lá, e o Ayrton apresentava o programa. Só que os panelões de luz eram de 2.000 watts. Imagina, sem ar-condicionado e lâmpada incandescente. Não é essas lâmpadas que nós temos modernas no dia de hoje. Mas um calor insuportável. Então, o Ayrton colocava o paletó, a camisa, a gravata, e a gravata e tal, ficar de cueca. De cueca para apresentar o jornal, né? Apresentar o jornal. E eu ria daquela situação, ele ficava tinha um vozeirão e tal. Aí um dia eu chego no Rio de Janeiro, a extinta TV Continental, canal 9 do Rio de Janeiro, eu queria ver o Cid Moreira apresentar o jornal, né? Aí já fiquei amigo lá, entra aqui, gaúcho, aquela coisa. E o Cid exatamente com o casaco quadriculado, né? Com aquela gravata, aquela voz dele, também de cueca. Pegou a moda. Mas não precisa cueca, né? Sim, mas aquele calor insuportável. Então, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, tem coisas que hoje estão completamente antiquadas. O mundo é diferente. O mundo de 5 anos atrás é totalmente diferente do mundo de hoje. E a pessoa que não se adaptar, que não entrar nessas modernidades que nós temos atualmente, vai ficar out, vai ficar fora. Então, eu falo isso para as pessoas de mais idade, as pessoas que têm a minha idade, por exemplo, que não aceitam determinadas coisas, determinadas posturas. Tem que aceitar, sim, e tem que respeitar. Eu tenho que respeitar a sua opinião, você tem que respeitar a minha opinião, principalmente numa época de tantas mudanças, dona Magda. Pois é, o Clóvis Duarte também no verão, ele usava uma sandália e uma bermuda, não precisava vir de cueca. Não precisava vir de cueca. Cueca também não. Não, mas não é que ele tirava a calça e pendurava e saia caindo pro corredor da antiga Piratini, que já trabalhou ali, eu acho que trabalhou ali. Depois, quando falam mal das pessoas de televisão, eles ficavam bravos. É aquele jeito dele, o apelido dele era Camelo, porque o Ayrton era meio corcunda, assim, né? Ele botaram o apelido de Camelo. Naquela época só tinha mau caráter. Magda, eu só quero pegar o que disse o Marne. Usar de cano bem longo. Tá bom, depois não é. Olha a propaganda enganosa. Eu já disse isso de outra forma nessa bancada. A gente tem que aceitar as novas gerações, a gente tem que aceitar os novos conceitos, agora não precisa concordar. Esculachar. É uma coisa diferente. Aceitar que gosta... Eu me lembrei do que eu disse isso, eu discuti uma vez com o Vitorino aqui, te lembra, Vitorino? Que surgiram novos ritmos, nós adoramos. Quero saber quando o senhor não discutiu. Mas depois dali surgiram novos ritmos que eu tenho que aceitar que os jovens gostam. Agora, não me peçam para gostar, o que é uma coisa diferente. Então, conviver e aceitar os novos métodos, né, é uma evolução. Agora, gostar é uma questão pessoal. E eu não continuo achando que a formalidade de uma audiência traz a elevação do nível da própria audiência, traz a respeitabilidade e ali está se decidindo a vida das pessoas. Vamos ouvir o Fashion, Chicão Tofani. Nesse assunto, eu não sou advogado, mas eu concordo numa coisa e eu vou falar as palavras de Giorgio Armani. Giorgio Armani é o cara que inventou o terno moderno. Antes o terno era um rolo, hoje elegante é Giorgio Armani. Giorgio Armani, quando mostra um homem formal, ele abre mão da gravata, mas jamais abre mão do terno. O terno e a camisa social, ou a camisa esporte por dentro do terno, é um ritual até de respeito, até de diferenciação do advogado ou do magistrado. Agora a gravata pode abrir. Então, ok, no calor até pode ser. Agora o tênis não dá para usar, o tênis tem que usar numa festa, numa Não, vou te dizer uma coisa, tem uma telespectadora aqui, ó. Chicão, você sabe que eu tenho um absurdo. As advogadas ela dá o nome do tênis, mas os advogados têm uma pila para usar isso. Eu tenho um trauma nesse programa, sabe? Né? Qual é? Provocado pela dona Carla Krieger e pela dona Marta Beatriz. Olha o bico, olha o bico. Passaram a me criticar, me xingar, só faltaram proibir terno e gravata. Eu parei de usar terno e gravata. Aí hoje elas fazem esse discurso as duas.
Eu vou pegar elas na saída. Não, mas é diferente. Ó. É uma audiência, outro departamento. Mas ele sabe disso. Aqui tu estás no Tribunal de Justiça, por acaso? Sim, vocês julgam. Nós julgamos mesmo, julgamos mesmo. A camisinha de piquenique, não precisava. Além de Piquenique na redenção, né, Magda? Além de tudo, era sempre o mesmo terno, gravata. Por isso que a era gente mais fugiu pra ou menos. vinho. Lembra? Era o vinho e o verde. O vinho e o O verde. verde ele comprou do grilo falante. Eles começaram com a implicância com aquele terno. Tava até brilhosa a gravata, tanto que ele passou a gravata. O terninho vinho era muito aplaudido e adorado nesse programa. E pra... Detalhe para o carinho, o terninho vinho. Não, mas não é terninho, era só um E pra blazer. desespero delas, o terninho ainda existe. Ai, meu Deus do céu. pode vir, né? Mas não deve servir Ele nele. saiu da tua casa e eu andando. Pensando em vir com ele amanhã. Não, o casaco, ele vinha pro programa normalmente esperado, ele chegava Sozinho, antes. parava ali. E ele tem uma roupa Ele e o verde. casaco não tinha o mesmo horário, o casaco. Não, e aí ele abusa da coisa, ele tem uma calça e um casaco verde, cor de mate, parece uma cusparada de mate entrando assim pela porta. Coisa mais querida. Tô pensando Horrível. em vir um amanhã na quinta, o outro na sexta. Vem, mas vem. Só de raiva. Vem enquanto o nosso ar-condicionado tá Deixa o público estragado, que eu julgar. quero ver como é que vai ser. Deixa o público julgar. A Bárbara vai sabotar o ar-condicionado. Não, tá estragado, nós não vamos arrumar tão cedo, então eu quero que tu venha nessa semana, quinta e sexta de terno. Isso. Vamos falar, essa menina Roberta. Vamos mudar de assunto. Magda, infelizmente, as nossas barragens brasileiras estão com uma fiscalização péssima. No Brasil, hoje, existem 24 mil barragens. Destas, 3.386 apresentam risco em potencial. A Lei de Política de Segurança de Barragens classifica as barragens em dois sistemas, ou pelo risco de romper, ou pelo dano que pode causar ao meio ambiente e às pessoas. Em Brumadinho, por exemplo, o risco era considerado baixo e, por isso, a construção do refeitório e da administração próximo a ela. Então, isso é uma coisa que eu fui pesquisar porque era incompreensível como que essa engenharia foi autorizada. Do número total dessas 24 mil barragens no Brasil, 205 são só de minério de ferro e 19 delas são da Vale. Sendo que a de Brumadinho já estava sendo operada, não estava mais sendo operada. Para fiscalizar estas 205 barragens de minério no Brasil, existem apenas 35 fiscais da Agência Nacional de Mineração. E como é que acontece atualmente a fiscalização desse monte de barragem? A própria empresa faz a própria fiscalização. O que eles fazem? Eles contratam os engenheiros ou então essas empresas apresentam um laudo e a agência analisa. Se a agência entende que há alguma divergência, aí vai o técnico, aí vai atrás de resolver. Então, estamos sim correndo sério risco de haver mais situações como Mariana, em 2015, e agora em Brumadinho. Você sabe quantos assessores tem cada senador? Quantos? 80. Só? 80 assessores. Sim, eu entendi. Cargos diretos. Cada senador pode nomear 80 assessores. Para fazer o quê? Assessorar. E fiscais para fiscalizar. excelente a resposta, Fiscais para né? fiscalizar as barragens de ferro, a Roberta deu agora. 35. 35. No Brasil. Olha que esculhambação virou esse país. Exato. A palavra que você não queria usar? É verdade. É uma esculhambação. Não, ele já é, né? Há muito tempo. Agora, não é agora. O que acontece Coisas com assim esse são sistema indignantes. de Brumadinho e de Mariana, que apesar da Roberta colocar aqui que ele era de baixo risco, o risco é diferente do potencial de dano. O potencial de dano era o máximo, como em Brumadinho, talvez o risco fosse classificado como baixo, mas o dano muito grande, como foi, né? Mas tu sabe, Magda, que existe na Austrália um sistema parecido. A Austrália, né? País de primeiro mundo e tudo mais. Mas tu sabe o que acontece quando existe esse tipo de barragem? Ninguém mora perto. Ninguém está ali. Se estourar a barragem, ninguém vai morrer. É o caso do refeitório que era embaixo do negócio. O refeitório, a posada, tudo embaixo. Tudo, aquelas pessoas que viviam na margem do rio. Vi um Que é bombeiro isso, falando gente? agora. No à Vale. tarde. O bombeiro estava dando uma entrevista por uma rede de televisão alemã. Nós temos, inclusive, Gustavo, já que nós estamos falando sobre isso, imagens de uma mulher que foi resgatada
e chegando ao hospital, ela é mãe e ela está rezando, esperando que achem a filha dela. O bombeiro estava falando o seguinte, que ele estava dando uma entrevista para a Deutsche Welle, a alemã, e mostrando assim, onde era o refeitório? Não, aquele a posada? A posada, ele disse, aqui. Como aqui? Aqui. Onde é que está a posada? 10 metros abaixo. No refeitório? A posada sumiu. Sumiu a posada a 1 quilômetro, a 1.200 metros. Sumiu. O bombeiro mostrou aqui, a 10 metros. Está aqui 10 metros embaixo. Apontou pro chão. Agora, o que daqui 2, 3 anos vamos mostrar as imagens, então. Eu só quero fazer um reparo. Não, poder continuar falando, mas eu quero fazer um reparo de uma notícia que até foi repercutida por mim aqui, que em muito boa hora o bombeiro esclareceu na coletiva de hoje, é que os bombeiros que lá correm risco, não há risco de contaminação química aos profissionais. Sim. Eles falaram isso oficialmente, né? Porque a gente estava muito preocupado com a saúde desses heróis que lá trabalham. Eu peço só que a gente fique quietinho agora e vamos ouvir o que está na reportagem, por favor. Meu filho, não sei se ele está morto ou... Eu confio em Deus, eu confio que ele pode estar vivo. Minha irmã, mas o meu esposo já tem certeza que faleceu. Então é um apego muito grande. Calma, vai lá. Gente, olha o estado dessa menina. Parece que ela saiu de um campo de guerra. Não, veja bem, ela perdeu o marido, o filho possivelmente. Quer dizer, todos em Brumadinho têm no mínimo um familiar ou um conhecido. O que eu acho importante de trazer nisso tudo? O posicionamento do governo foi muito rápido. Eles criaram, no mesmo dia, um conselho de supervisão de respostas a desastres, com vários ministros que envolvem o meio ambiente, todos que vocês podem imaginar, só o Sérgio Moro que não entrou. Mas o que ficou designado desde então? Não haverá intervenção da diretoria da Vale, eles fizeram isso, porque a Vale em seguida... Por que a gente fala da Vale? Porque, como eu disse outro dia, 2 milhões de pessoas dependem da Vale no país. E é uma empresa que precisa agora dar uma resposta. E eles hoje definiram, aliás ontem, e aí o mercado repercutiu, eles vão... realmente eliminar 10 barragens e eles vão gastar 5 bilhões de reais no fechamento dessas barragens, o que é positivo. Mas por quê? Porque esse Conselho de Supervisão do Governo Federal decidiu o seguinte: vamos fazer uma força-tarefa e vai fazer uma varredura em todas essas barragens. Eles não vão deixar... Que eu espero sejam pagas pelas empresas que são responsáveis pelas barragens. Outras decisões importantes nesse sentido, para esses familiares, o que acontece? Eles vão poder tirar o seu FGTS, tá? Eles vão poder retirar até 6 mil e poucos reais da Caixa Econômica Federal para poder começar a se reconstruir. E em Brumadinho existem 1.500 famílias cadastradas no Bolsa Família. E eles vão ter, então, um pagamento de Bolsa Família antecipado. Perfeito, Roberto. Já ajuda, né? Chicão. Dona Maida, eu vou dizer uma coisa que é uma opinião minha. Eu acho que o governo cometeu um erro crasso a não botar o presidente da Vale e toda a direção na cadeia. Por quê? Primeiro, essa história de ficar contra o mercado não existe. Não existe mercado. Mercado é um termo hollywoodiano que definia George Soros, aquele filme que o Michael Douglas interpretou, Wall Street, Poder e Cobiça, o dinheiro nunca morre. Aqui o mercado é especulativo. É um dinheiro especulativo. O investidor não vai ficar olhando o mercado. O mercado é bolsa de valor, é outra coisa. E o governo, ao não mandar o presidente e toda a direção para a cadeia, ou pelo menos destituir, ele foi contra a opinião pública. Porque isso é um crime. É um crime. Fizeram um crime. Se você vê aquela imagem do estouro, as pessoas morrer daquela forma, esses caras criminosos, gente que morava lá, que nem aquele senhor proprietário da posada, ele falou uma crônica de uma morte anunciada de 1 ano e meio atrás. Agora, proteger esses bandidos, pelo dinheiro, estão matando gente. Isso aí mostrou o quê? Que o Brasil ainda é refém do poder. É refém dos deputados, da bancada do minério, divide diretamente para a cadeia esses caras aí. Só para te dar uma dizer, lição a tua indignação é completamente correta. E essa tua posição, tu tens razão
Porque como tu não opera nesse mercado, tu tá entendendo desta forma. A questão é o seguinte, em outros governos, a Vale tem muita questão política, sem dúvida nenhuma. Muitos políticos, inclusive o governo federal, investe através de fundos na Vale. E justamente a posição do governo federal nesse momento de dizer, olha só, nós vamos deixar isso para o Ministério Público, nós vamos deixar isso para a Justiça resolver e a gente vai ficar de olho nas barragens e proteger a vida humana, o que está fazendo? A Vale agora está tendo que se puxar, vou usar um termo assim, porque antigamente a história da Vale nos governos PT, com todo respeito, era tentar uma intervenção. E isso fazia com que justamente havia um descrédito dos investidores, porque não havia... Mas, Roberta, eu acho que o não da punição não gera um exemplo para a opinião pública. Dona Magda, eu só quero fazer eu preciso fazer uma colocação, porque ela é técnica. Sim. Tem alguém na frente, não? Não, tem a Ana... E eu não falei nada. Deixa eu só fazer uma colocação que é técnica, contribui para o debate. Vamos esculhambar um pouquinho. Não vai esculhambar nada. Eu só quero dizer o seguinte, eu não estou aqui para defender o governo, né? Mas eu só estou dizendo que esta punição ela é dada pelo Ministério Público. E o Ministério Público fez uma prova objetiva em relação aos que assinaram o laudo. A questão do governo, e essa que o Chicão traz, é que o governo poderia, embora seja uma empresa privada, pela superposição de ações, o governo teria condições de pressionar para tirar a diretoria. Exatamente, punir a diretoria. É isso. E não botar na cadeia. Por isso que eu quis fazer essa distinção que é técnica. Mas para aí, o Japão mandou prender o presidente da Nissan. O presidente da Nissan do imposto de renda. Aí aqui morre 300 pessoas. E ninguém vai em cana. Não toca. Não toca do mercado. Mas o presidente não tem esse poder, Gustavo. Eu não sei como é que é no Japão, mas o Bolsonaro não tem o poder de mandar prender o presidente da Vale. Não. Destituir. Destituir. E aí o a Carla está querendo... Disse que não vai destituir. Exatamente, que não vai, o governo não vai intervir na Vale. E tu, da diretoria. Conversando hoje com um amigo meu de Livramento, o Rubem Bass, nós chegamos a uma conclusão. O Brasil é um país de segunda classe. Sim. E por que é um país de segunda classe? Agora que vocês concluíram. Eu ia dizer, precisaram debater muito. Porque nunca tivemos uma guerra. Vamos colocar aí, Estados Unidos, quantas guerras? Alemanha, quantas guerras? Israel, quantas guerras? A França, quantas guerras? A Itália, a Finlândia, sei lá, todos os países evoluídos, todos os países que passaram por guerras, tiveram seus povos afinados. As pessoas se afinaram, porque na guerra todo mundo tem que ser amigo, todo aquele lado tem que ser amigo do seu Vitorino. Seu Vitorino me protege, eu protejo ele, eu estou em guerra. Então esse país não teve guerra, é o país da fancaria, é o país da brincadeira, é o país dos degradados, dos degredados, de todos aqueles chacais que vieram lá viver aqui nesse nosso país, os portugueses mandaram para cá. Então nós não temos esta pureza de pensamento em nome de um país. Então tudo aqui, vou usar um termo do Vitorino, tudo aqui é uma sacanagem, é tudo na base da sacanagem. Eu acho que tem guerra. Tem que ter guerra. Matar 300 pessoas agora, mas não sei quanto, é uma guerra. É só ter uma proposta. Deixa a Ana, só um pouquinho, deixa a Ana falar, depois tu faz a tua proposta. Só pra gente não deixar passar aqui essa informação de que apesar dos bombeiros terem se manifestado dizendo que, de fato, a substância que existe nessa lama, nesses dejetos colocados ali pelo rompimento da barragem, ele não ser tóxico, mas já 8 bombeiros relataram que se sentiram intoxicados, tiveram que deixar o local para ser atendidos por médicos, e também os cachorros que ajudam nas buscas lá em Brumadinho também faleceram. Tivemos 2 cachorros que, nesse meio tempo, claro, é um desgaste, é um momento muito preocupante, porque não se pensa na saúde desses heróis e eles também não pensam na sua saúde, mas a gente não pode deixar batido que a Vale também tem responsabilidade nessas pessoas, nesses bombeiros, nesses heróis que estão ali e já relataram intoxicação, tiveram que ser separados, justamente pelo peso da parada. O bombeiro que deu essa entrevista dizendo que não oferecia risco é, no mínimo, irresponsável. Porque ele foi porta-voz, Gustavo. Não é dele. E é mérito também, porque é um menino de 20 anos. Seja lá quem for que deu a entrevista, foi irresponsável. Porque não conhece os efeitos de metais pesados no organismo humano. Mas foi a mesma coisa que falaram em Mariana, que não tinha nada. Só que não cresce mais nada, não tem mais planta, os caras estão trabalhando num lodo que é o escoador de metais pesados de uma mineração. Não, e há anos estão o cara dá uma entrevista dessa, é um irresponsável.
Qualquer médico vai te dizer, metais pesados para o organismo são devastadores. Não, tu fica respirando aquilo, tu fica... Não, é o contato com uma ferida, qualquer coisa. Agora, tem um negócio, Carlos, eu tenho 2 propostas de guerra. A primeira delas, a gente podia declarar guerra com os Estados Unidos, nem guerreia, perde, vira mais um Estado americano, nossa moeda é dólar, tá feito. Posso ir para Califórnia com o mesmo passaporte. Essa é a proposta. A outra proposta, vamos declarar guerra ao Uruguai e Argentina. A gente ganha a guerra, o ataque da seleção vai ser Suárez, Messi e Neymar. Ganha a Copa do Mundo. Ganha uma Copa do Mundo. Ana Magda, só para esclarecer, porque trouxe... Quando falo um assunto sério, sou o Vitorino deboche. Eu falei uma coisa séria, sou o Vitorino deboche. Mas a proposta que eu fiz é séria. Parou! Ele vai de cueca pra audiência. Gente, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Ele é um porta-voz. Parou! Ele é um porta-voz dos bombeiros. Ele não é um também cara que acho. resolve chegar lá Não e dar pode botar pilha. Como se discutiu o dia inteiro, e nós tínhamos discutido isso na bancada, ele veio prestar um esclarecimento, possivelmente orientado por profissionais da área. Agora que se cobra, então, os profissionais da área, né? Sobre essa questão das frentes, foi ontem o anúncio do governo a respeito das frentes que agiria, que vai agir, né? E, inclusive, na fiscalização, como colocou a Roberta, a gente trouxe essa notícia ontem, mas o que eu acredito que foi importante foi que a Vale decidiu, então, que não vai mais nem usar e vai desativar essas represas, enfim... barragens que usam esse mesmo sistema, e essa atitude podia ter sido, a pá de cal da Vale, de repente, dentro de uma bolsa de valores, cair ainda mais, porque a gente sabe que ela teve uma queda e uma perda, Chicão, de 71 bilhões, que diz que é aquela perda e tal, não é 71 bilhões realmente, mas é o custo, o que vale a empresa, entendeu? Mas agora, hoje, ela reagiu positivo. Exatamente isso que eu ia falar. Hoje, diante do fato da Vale agora começar a se importar com o meio ambiente, também os investidores analisaram isso positivamente. E a Vale, exatamente, mas a Vale subiu 9% na Bolsa hoje. Falando em se importar com os outros, tem muita gente que se importa e muito conosco. E gente que, inclusive... nos traduz muito carinho nesse presente que nós ganhamos. Eu quero ver se eu não... Aí, ó. Vocês viram? São docinhos individuais, cada um deles com a carinha de um de nós, o rosto. Carinha, porque eu acho que fica mais mimoso. E pra que ninguém... Isso é 2 de cada um, tá? Tá contado aqui. Aquela piada, tá proibido? Tá proibido, tu vai pra rua, tu já sabe. Tu já sabe. Olha, quem enviou, quem fez, eu não sei, mas quem teve a ideia e enviou pra nós aqui com muito carinho é a Associação Gaúcha dos Mutuários, que é uma entidade que é reconhecida e se destaca ao longo desses 20 anos de experiência por prestar assessoria gratuita a qualquer consumidor nas questões que envolvem imóveis. Então, ó, depois eu vou servir para cada um deles no final do programa. Olha ali que bonitinhos que a gente está, olha ali, que amor. Muito obrigada pelo presente e obrigada pelo carinho que tiveram por fazer exatamente isso. E aqui eu tenho um outro presente, mas que não é para nós. Aqui diz assim, ó, queridas Dona Magda e Carla, minha família e eu somos fãs da Atualidades Pampa. Meu apresentador preferido é o bondoso Marni. Completa 81 anos de vida hoje na companhia de vocês. Mas quem ganha o presente é o senhor Marni, o livro de Michelle Obama. Obrigada por me presentear, senhor Marni, com tanto conhecimento nas noites televisivas. Um abração especial ao querido Marni. Outro abração a todos vocês. Fiquem com Deus. Martinha Ramos Baroni Franco e família. Marni, entrego nas tuas mãos. Era um livro que tu disse que queria ler, né? Eu ia comprar, né? Ele ia comprar. Aquele livro que eu ganhei, como é o nome da senhora que mandou o livro, esse maravilhoso, do Leonardo da Vinci? Ai, meu Deus. Eu li 100 Aberta. páginas. De ontem pra cá eu já li 100 páginas. É uma coisa maravilhosa. Aberta. Eu não sabia que eu sabia pintar. Ele disse. Né? Eu não sabia, mas que barbaridade. E a Martinha está de aniversário. Então, felicidade. Ana Martinha está fazendo 81 anos. Quando deu a tsunami Vitorino fica com o senhor. Na Ásia, 3, 4 anos atrás, Roberta Russo, Marni, Vitorino e Ana, a Tailândia foi devastada. O cara que era o gerente para avisar o alerta de tsunami não avisou antes
O cara pegou perpétua. Não tem Ministério Público, não tem bababá. Aqui não tem nada disso. Mas, Chicão, enquanto a gente tem uma lei... Se toca uma sirene, mas por já exemplo, tá tudo sob... alguém que cometeu um crime, é julgado, tá na cadeia, pode sair para visitar alguém que morreu... Tem alguma coisa errada. Tu vê então, Santa Maria não aconteceu nada, Mariana. Enquanto a gente tiver impunidade, é disso que eu quero falar. Enquanto houver leis que favoreçam a impunidade ou que não sejam muito agressivas no trato de quem comete crimes contra as pessoas, nós vamos ter esse tipo de problema. Mas não é o governo interferindo. É as leis modificarem. Mas por isso que é muito poderia bom. dar uma de moral, mas o Moro, deixa eu te trazer, ele tá já com um planejamento todo, um projeto de lei para fazer essa revisão. E o que está se esperando? Agora mudar o processo, a Câmara, né? Agora, dia 1º de fevereiro, inicia um novo ano legislativo e aí a gente vai ver mudanças. Então, temos esperança. O Maia, presidente da Câmara Federal. E o Calheiros do outro rolo. Não vai mudar nada. Olha aqui, eu queria saber só o seguinte, Roberta, tu falasse da questão do Lula agora, tu te referisse ao Lula no meio da tua explanação. Sim. Da questão do Toffoli Na ter verdade... liberado a visita. Tá, mas eu não gostaria que vocês mudassem de assunto agora. Não, é porque ela usou esse assunto no meio da explanação dela, então depois a gente volta. Tá, não é que a gente volta, é que nós temos aqui pra gente ouvir um trecho do advogado do Lula, que é Manuel Caetano Ferreira, que quando ele fez uma coletiva falando sobre a decisão do STF que liberou a ida dele a São Paulo. Vamos dar uma olhada? A decisão foi proferida quando o corpo já estava baixando a sepultura, o enterro já estava acontecendo. Então, nesse sentido, a decisão não tem mesmo como ser cumprida. Décimo advogado do Lula que eu conheço. Doutor Ruschel, é a sua manchete. Tá terminando o dinheiro. Dona Magda, Pois não. Essa notícia, ela impactou, ficou se discutindo. Eu fujo muito da discussão política, porque se houve aproveitamento político dos dois lados, nem poderia ser diferente. Vou me ater à matéria jurídica para que todos compreendam o que aconteceu. Primeiro, faleceu o irmão do Lula, o Vavá, 79 anos, de câncer. O advogado dele entrou com o pedido para que ele pudesse visitar o irmão. Pedido baseado em quê? Há um artigo na Lei de Execuções, artigo 120, que diz o seguinte: vão ser ipsis literis para que você conclua como você quiser. Aquele que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios podem obter permissão para sair da cadeia desde que escoltados, quando há o falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Isso é a aplicação pura e simples da lei. Entrado o pedido na juíza da 12ª Vara, esta não concedeu a liberação, dizendo que não havia como operacionalizar a saída do presidente. Recorrido para o TRF4, que é a segunda instância, este manteve a decisão, dizendo que não havia como operacionalizar. Dali se recorreu ao STF, onde o presidente Dias Toffoli, em regime de plantão, concedeu a liminar. Quando esta liminar foi concedida, já estava sendo enterrado. Este é o fato. As questões jurídicas que se sucederam a partir dali é de cunho pessoal. Então, volto a dizer, a decisão jurídica tem substrato e lei, ela tem amparo, toda escoltada em lei. Se tinha ou não condições de dar este aparato para que ele pudesse ir... Não tem na decisão que ele poderia fugir ou algo, tem. do tipo? Essas decisões daqui é que ele poderia usar esse momento para fugir. Ou ser agredido. Não, isso é fake news. A lei e a decisão. A lei tu já dissesse. Nós estamos dizendo que um dos argumentos era de que ele poderia se aproveitar disso para fugir. Não, gente, quem está falando a lei? Gente, olha só, existe... Só para te entregar a palavra, o substrato da decisão é que não havia como operacionalizar uma escolta do porte do presidente para que ele pudesse ser... A questão do ele fugir é uma decisão que começaram... Eu li o próprio juiz que deu essa decisão, ele disse, está ali escrito, que isso inclusive poderia permitir, facilitar a saída dele daqui. Posso falar? Então vamos lá. O doutor Ruschel leu o artigo 120 da Lei de Execuções Penais, a LEP. Observe que o texto diz pode,
não tem o direito. Por que o pode? Porque existem pressupostos para você dar liberdade temporária ou monitorada a alguém para presenciar esse ato fúnebre. A juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba entendeu que os pressupostos não se completavam. Por quê? O ex-presidente é uma pessoa pública, existia um clamor de seguidores por sua liberdade que poderiam gerar movimentos sociais, protestos, e isso implicaria numa mobilização de segurança e de infraestrutura da qual não dispunha a Justiça do Paraná para uma circunstância emergencial e imediata. Ela fundamentou também de que o preso também corria risco de vida diante de tensão política e de circunstância social vivida hoje no Brasil. A fundamentação da magistrada foi excepcional. Foi em 6 folhas a decisão da magistrada e ela fundamentou o porquê não deu. Houve recurso ao TRF4, o desembargador Pausler aqui que julgou, ele também em regime de plantão, disse que acatava os fundamentos da magistrada em primeira instância e mantinha a decisão supra, ou seja, não concedia. Subiu para o STF, um plantãozinho amigo, Toffoli, a gente nossa, pá. O seu Toffoli concedeu a liminar em 4 linhas. 4 linhas. Então, assim, vou usar as palavras do Dr. Ruschel. O senhor que está em casa só julga. Nós estamos dando fatos. Ele deu os fatos, eu dei os fatos. Dei a circunstância jurídica, como ele deu a circunstância jurídica, aditando aí os fundamentos. Porque eu li a decisão, ela está na internet, eu li a decisão da magistrada, li a decisão do desembargador Pausler aqui, e a decisão do ministro Toffoli também já foi disponibilizada. Eu não quero ideologizar, mas eu entendo que a decisão da magistrada em primeira instância foi acertada. Houve a citação nos fundamentos dela de que haveria inclusive a possibilidade de uma fuga, planejada ou não, circunstancial ou articulada. Ela citou isso na decisão e o desembargador Pausler aqui reiterou os termos por ela propostos nos fundamentos. Então, assim, eu acho que a magistrada acertou. Porque se fosse o Zé dos Cachorros, eu até poderia aceitar. Tá, vai 2 guardas com ele lá, pá, assiste, volta. O Lula ia criar um tumulto. Ia se transformar num ato político. Um ato político. Claro. Tanto que a programação era de um ato político. Mas o Toffoli foi legal. Sim, mas em cima da hora. O Toffoli era o direito que ele tinha, ele agiu dentro da lei. Sim, por exemplo, calcado no direito da lei. Como a lei não diz explicitamente deve ser concedido, né? Fica a critério. Eu prometi que não ia ideologizar a discussão. Vou encerrar minha manifestação com a declaração do presidente da República em exercício, Hamilton Mourão. Autorizar o ex-presidente a ir ao velório é uma questão humanitária. Sim, e deve ter sido por isso, inclusive, que o Toffoli Você xinga então o Mourão. Então você xinga o Mourão. Então eu sugiro que, a partir de agora, senhores advogados criminalistas encaminhem todos aqueles que tiverem clientes com familiares mortos, encaminhem já direto ao STF, porque o seu Toffoli vai ter a obrigação de liberar milhares dessas pessoas que estão enterrando seus familiares para assistir os enterros, tá? Agora, não fica brabo com a gente. Não, eu não concordo. Não, ele fica brabo. Fica bicudo. Por exemplo, mas eu só dei a manifestação. Tá certo? Uma legislação dessa seja um dos motivos para que o nosso país esteja do jeito que está, ou que a impunidade ela reine no nosso país, porque existe essa legislação. Eu não concordo com isso, porque eu acho que, assim como o Mourão, é uma questão humanitária. Escutando os argumentos de que poderia o próprio Lula correr risco de vida. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, que a justiça não tinha como arcar com tudo isso. Isso é são argumentos que são fatos e que devem ser ponderados. Essa questão do fugir... O Lula ia fugir num caso desse, gente? Pelo amor de Deus, não ia fugir. Isso é uma coisa humanitária, Chicão Tofani. É assim, ó, se tivesse a juíza determinado, não vai ver, ele tinha uma relação próxima com esse Vavá, porque daí também já circulou na internet. Ele não foi no
no enterro dos outros irmãos, Sim, mas ele não tinha dava com relação. ele. Foi desumano isso aí. Então, assim, se tivesse ela deixado, ele ia voltar e nada disso que está acontecendo. Não, isso só colaborando, colaborando com a tese Engraçado, da se Carla, acontecesse alguma coisa, estaria todo mundo discursando aqui, tá vendo? Liberaram, não sabia que não era um preso comum, papapá. Não ia fugir, põe um guarda do lado dele, não ia fugir. Aí se acontece alguma coisa, O que é um helicóptero? Só para colaborar, tumulto. só se eu puder me manifestar a respeito dessa tese, porque a gente fala que o Lula é mais do que uma figura política, já se tornou para alguns uma pessoa muito próxima, relacionada aí com muitas conquistas sociais, e a gente tem que lembrar que existe um grupo que, de fato, trocou sua vida para estar próximo da cadeia. Então, claro, iria virar um evento, e eu vejo assim, colocar o ponto que a gente passou por um recente atentado a um possível presidente da República na época, era candidato, então fica meio óbvio que tem umas pessoas desequilibradas, que tem pessoas até pela questão política, de a gente falar o ódio, tanto de um lado como do outro, prejudica todo o país. Então imagina o Lula virar um mártir. Vamos falar de coisa boa? Mas já tá virando. Coitadinha, não pode Vitimizaram ele, não pode se despedir. mais ou menos, como não houve, a justiça liberou, ele poderia ter encontrado os familiares. Não quis porque não tinha. Mas os familiares não amanhã tinha tem comício, visita de com caixão, ele. Tem aquela visita coisa com aí ele não foi. amanhã. É da mesma Bom, eu quero falar de coisas boas. Peraí, repercute a declaração do Vitorino, porque essa a gente tem que registrar como é que é. Não foi. É da mesma autorizado a visitar os parentes. Bem isenta a tua manifestação. Bem isenta. Ele poderia ter ido reencontrar os parentes, abraçar os parentes. Disse que desistiu de ir. Minha opinião, não tinha palanque. E ele abriu mão. Ele queria Muito bem, agora chegou, ninguém mais vai falar, só eu vou falar. Não adianta, não me peça mais a parte que eu não vou dar. Porque eu quero dar uma notícia maravilhosa para todos nós, para todos os nossos telespectadores. Primeiro, está aberta a temporada de ofertas aqui na nossa cidade. Chegou aquela época do ano em que todo mundo espera o Liquida Porto Alegre. É ou não é verdade? Pois adivinha só o que eu tenho para vocês. Uma ótima dica. A Sleep Shop resolveu iniciar antes o seu Liquida, especialmente para vocês que são os nossos telespectadores. E começa isso com a oferta especial no travesseiro Best Pluma. Aquele que é usado nos hotéis, extra macio, tecido impercal, 220 fios e sem cheiro. Pois todo esse conforto de hotel está em promoção na Sleep Shop por R$ 179 cada um. Mas atenção, amado telespectador, se você for até lá e falar a palavra-chave, ele fica por R$ 99. Exatamente isso, só R$ 99 para quem falar a palavra-chave que é hotel. Que dica, hein? Vai logo, quanto antes na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, estacionamento próprio, e garanta os seus travesseiros. Fala lá com o Rogério, fala com a Denise, eles estão aguardando você. Se você quiser alguma outra informação, liga 3330-1592. Você sabe, eu sempre digo, você merece dormir tão bem quanto eu. Portanto, aproveite as promoções da Sleep Shop, que está entrando em liquidação antes de qualquer outro. Aproveitem. Mário Barcelos. Quem teve uma surpresa agradável para ele próprio foi o Gilberto Kassab. Ele conquistou mais 2 senadores. O PSD do Gilberto Kassab é o segundo partido no número de senadores no Brasil. Tem 10 senadores. Gilberto Kassab, com aquele comportamento exterior. O PSD. O PSD é o nome do partido dele. PSD, o partido dele. É, o partido dele. Está com 10 senadores, é o segundo partido com mais senadores o PSD. Imagina a força. Parece as coisas das velhas da praça. Quem é fulano? Um do Amapá, o senhor Lucas Barreto, e outro do Mato Grosso do Sul, o senhor Nelsinho Trade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse senhor, com esse comportamento histriônico, porque ele é um histriônico, um dia ele foi inaugurar um posto de saúde num bairro lá de São Paulo, enquanto prefeito de São Paulo. O que acontece? Chegou um cidadão lá, eu quero ser atendido, não sei o quê. Ele teve um acesso, ele começou a xingar, você está estragando a minha inauguração. Teve um acesso histriônico. O quê? Kassab? Não, é um pouquinho menos que o Vitorino. Então, aí, ele aquela confusão absolutamente ridícula, esse senhor, cheio de acusações, presidente de um partido que está com 10 senadores. É aquilo que o Vitorino disse, não muda nada.
Não muda nada. Dona Magda, posso suprir uma O Kassab é muito diferente do Renan, não consegui suprir. Ele é do jogo. Dona Carla. Por favor, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu preciso me redimir com a nossa, que ontem foi a nossa coordenadora. Me perguntasses ontem qual era o quórum, eu tinha o quórum para a Câmara, que eram 257, mas não tinha o quórum para a eleição do Senado ocorrer no primeiro turno. Então são 41 votos. O que estão fazendo? Qual é a movimentação de ontem para hoje, dona Magda? Estão tentando organizar um boicote contra o Renan Calheiros. Estão pensando em se reunir todos os demais. Eu comecei com esse boicote. Hashtag, como é que é? Fora Renan. Fora Renan. Hashtag Fora Renan. Lembrando que o senador Lazier Martins já havia entrado com um pedido de liminar, que até foi dado pelo Marco Aurélio, mas depois revogado, né, para que a votação fosse aberta. Então estão tentando, se não conseguirem fazer esse candidato único, querem atingir, Carla, esses 41 votos para que a votação seja aberta. É a única hipótese de mudar a legislação. A legislação obriga que ela seja fechada. Mas se tu tiveres, ou alterando-se por decisão dos senadores, que é o mesmo número-chave, 41 votos. Então, mesmo que eu não consiga fechar uma candidatura anti-Renan, mas eu posso fechar uma votação de 41 votos para que a votação seja aberta, o que dificultaria muito a eleição dele, que é quem mais tem a restrição dentro do Senado. Então, nós estamos oficialmente com 8 candidatos, mas esta reunião acontece amanhã. Provavelmente amanhã à noite nós já estaremos com esse quadro bem mais definido, que se encaminha para que ele vença, Renan, que dos 13 votos do MDB tem 8 votos e ela teria 5, então ele ganha a eleição dentro do MDB como candidato do MDB. A Simone sai do MDB para dar votação e se junta com o bloco de oposição e tentarão construir essa maioria dos 41 votos. Supri a minha deficiência de ontem, dona Carla. Muito bem. Fiquei agora. Esse é o tema de casa. O senhor Fernando Correia, lá de Caxias do Sul, é óbvio que está uma arara ou uma onça com o resultado, com o episódio do Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente sabe, ele é petista, enfim, não importa. E aí ele diz o seguinte: juíza e desembargador, o mínimo que ele diz da juíza e do desembargador é que eles são cínicos. O resto eu não vou ler, seu Fernando, porque senão eu posso Acho incomodar. bom tomar cuidado. Parou. Não pode ofender juiz. Parou. Desde 2015, diz ele, 175 mil presos foram liberados em situação semelhante. Mas o Lula não pode. Eu queria que ele me desse a origem desse número. É óbvio que vocês vão defender os canalhas. A gente já conhece o que pensa a maioria de vocês. Fernando Correia, de Caxias do Sul. Então, o canalha está preso, viu, O senhor Arli Ribeiro diz o seguinte: o assunto não está em pauta, mas é evidentemente que o político preso, o senhor Lula, resolveu não participar do encontro com os familiares a partir da condição de não poder fazer política para o povo que ainda acredita na sua inocência. Ele queria holofotes e, sabendo da proibição de mais um comício, resolveu manter-se recuado onde cumpre sua prisão pelo mal feito ao Brasil. Arli Aguiar Ribeiro. Magda, eu só posso dar uma frase para o senhor Fernando por Correia? favor. Honra é questão de versão, meu amigo. Vou repetir. Honra é questão de versão. Aqui no Magda, WhatsApp. só para trazer aqui as participações antes da Carla com o WhatsApp, eu vou fazer as participações através do Facebook, no facebook.com/atualidadespampa. Você vai lá dar a sua opinião, dá um oizinho pra gente, assim como o Rodrigo Maria da Silva, que concorda com o Chicão, dizendo que esse termo mercado é um termo hollywoodiano de fato, que serve de desculpa para tudo. E mais uma vez já pegando carona, porque é tudo questão de interesse. Cada um interpreta, cada um coloca da sua maneira. A Adélia Cristina fala a respeito do vídeo da mãe de Brumadinho. Que tristeza para esta mãe. Perder um filho é quase insuportável, uma dor indescritível, mais ainda se perde outros familiares, como foi o caso, então, da mãe que nós assistimos perder o marido, também em outras pessoas. Até a gente traz aqui um abraço para o Valdir Brasil, para Nilza Della Nina, que está na nossa audiência, a Jussara Dickel, o Benhur Lopes Acosta, todo mundo aí ficou se degladiando com esse assunto, que tem que ficar preso, não tem que ir, tem que sair. Então, um abraço para os nossos telespectadores. Aqui no WhatsApp, 999-777-001. Boa
noite, bancada. Concordo com vocês, nada de bagunça, é terno e gravata. Imagina um médico sem jaleco branco ou um militar sem farda. É o Cristiano Bernardes, da cidade de Viamão, e manda um forte abraço para todos nós. Obrigada. Já o nosso outro telespectador, o Alexandre, que mora em Esteio, ficou muito bravo, participa em todas as redes sociais, no WhatsApp, vocês não leem, não vou mais participar. É hoje, Alexandre. Boa tarde, meu nome é Alexandre. É hoje. Adoro o programa de vocês e hoje vou ter que discordar do mestre Marne Barcelos. A Magda não está bonita, ela está maravilhosa. Que medo que eu levei, ia começar a chorar. O Luiz de São Leopoldo diz: Carlinha, eu não gosto quando o Gustavo se comporta maldosamente com o bondoso Marne. Eu também acho. E a Simone Costa: boa noite, apesar do assunto ser sério, concordo com o Vitorino em perder a guerra para os Estados Unidos. Quero receber em dólar. Beijão a todos. Mandar um abraço aqui, Magda, rapidinho para dona Margarete, o seu esposo, Sargento Roveda, e a filha Laila. Estão assistindo o nosso programa, assistindo em família. Muito obrigado pela audiência. E só porque ontem eu e o Vitorino nós falávamos isso depois do programa, porque a gente até trouxe algumas informações, buscou para trazer a informação completa para os nossos telespectadores, porque a Maria da Penha e o pessoal de Canoas também fala a respeito das barragens que existem no Rio Grande do Sul e que supostamente seriam algumas com risco, que podem também oferecer algum perigo. Então o Vitorino ontem me explicava essa situação. Tem algumas, sim. Porque ela fala que a Maria que tem mais de 100 barragens. Tá, então deixa eu só dizer uma coisa para vocês. E olha, vou dizer uma coisa para você. Não sei se a situação é muito melhor que lá em Minas, não. Então deixa eu dizer que aqui nós temos o nosso telespectador Eugênio Carlos, que fala o seguinte: veja, Magda, como é o DNA dos Petralhas. Ele é contra total. O prefeito de Mariana, ele estava assistindo um programa de televisão, denunciou ao vivo Pimentel, Dilma, Lula, porque desviaram os 30 milhões das indenizações na época. Será, Eugênio? Parabéns, PT. Por onde passa, destrói tudo. Serve uma atenção ao senhor Marne, que considera o ladrão Lula um estadista. Nunca disse isso. E ladrão, pois é, eu acho que não também. Eu disse que ele é um líder. Líder é uma coisa, são coisas diferentes. Estadista é o Obama. É, isso aí. E aqui, ó, deixa George Bush. Questão de opinião, seu Chicão. Olha aqui, ó, você estava falando agora, tu tem coisas aí, tu tem aí... temos aqui algumas também colocações, um abraço, porque todo mundo está opinando, né? Até Sim, o pessoal continua verdade. na hashtag Fora Renan. O David Diogo fala: estou de acordo que não devemos aceitar. Renan, este cara já fez de tudo. Não nos representa, até porque no estado que o elegeu faz uma votação tão pequena que até... acho que um vereador menos ninguém votaria nele, assim, ele faz aqui. Não, eu sou eleita com a maioria eu sou eleita inclusive na minha ausência. Quando eu chego atrasada, já me detonaram, já sou síndica de novo, tô por aqui. Terceira vez a te contar. Pelo menos não paga o condomínio ou isso? Não, paga. Instituído por mim. Quando tinha um outro síndico que já tinha se profissionalizado no lugar, eu disse, acabar esse negócio. Por isso que tu não, mas aí eles resolveram botar um valor lá. Olha aqui, isso aqui é muito grave, ó, o que diz o Ricardo Andriotti. Quem será que vai desativar a barragem que está em cima da cidade de Congonhas, em Minas Gerais? Lá, a barragem é de responsabilidade da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e quando romper, matará milhares de pessoas. Tudo que é lugar toda a obra do Aleijadinho que está lá. É verdade. Sim, o Inhotim foi atacado, foi atingido por isso? Não chegou? Não, mas as pousadas, aí é que vem isso. As pousadas ao redor, né? Se dizimaram e muitas pessoas que frequentam ou frequentavam Inhotim lembram com carinho dos proprietários, porque eram pousadas todas charmosas, que os próprios proprietários recebiam as pessoas. Até um alerta para esse tipo de situação que o Marne até pode me auxiliar, porque lá nos Estados Unidos qualquer tipo de situação, seja um desastre natural, seja uma situação provocada por alguma pessoa, porque lá eles tiveram uma série de serial killers, de coisas. Então todo mundo é muito bem preparado para esse tipo de ação. E eu escutei na Voz do Brasil uma matéria extraordinária a respeito das pessoas que estavam visitando essa reserva e as pessoas não foram avisadas do que estava acontecendo. Só falaram assim, se vocês pudessem, por favor, se retirar, porque o local está passando, então, por alguns problemas, mas vocês estão bem e vão continuar vivos. E as pessoas assim, como está tudo bem, vamos continuar vivos, não sofremos algum risco. Então, acho que o Brasil também tem que começar a se preocupar com preparar
as pessoas e esses locais que estão próximos dessas situações a alertar. Mas agora eles vão fechar tudo que é barragem, vai dar tudo certo. Eles só esqueceram de avisar o time do adversário que eles vão ganhar. Acabei de saber que a Vale contratou o Nizam Guanais, o publicitário, para melhorar a imagem da Vale. Veja só que lamentável essa notícia. Horrível, infelizmente é patético. Olha, tá tão ruim quanto aquela indústria de cosméticos fez aquela propaganda. Contratado pela Vale? Sérgio Bermudes. Só? Do Rio de Janeiro. Só o doutor Bermudes. Onde trabalha a mulher de Gilmar Mendes. Essa questão de evacuar Legal, quando tem o local, quando tem alguma possibilidade, algum risco. Fiquei impressionada com um vídeo que circulou que mostra os carros e o caminhão, enfim, tudo que estava ali na Vale. As pessoas tiveram tempo. Elas poderiam ter descido do carro e ter subido lomba acima. Elas não ficaram, elas ficaram dentro do carro delas, iam para frente, iam para trás. Não sabiam o que fazer, Magda. Ficaram inertes, é muito pânico. Ninguém é preparado para isso. Ninguém é preparado. Tinha um em cima do trator que não sabia o que fazer. Ele ficou em cima do trator, ele não desceu do trator. E tem uma outra pessoa que está filmando mais para cima, assim, e dá para ver que essa pessoa acabou se salvando porque ela estava no lugar certo. E acima as outras do pessoas... nível Exatamente, ela não estava no vale, ela subiu um pouquinho e conseguiu se salvar. Sabe que a gente tá fora de casa, tá fora do presídio, eles estão matando. Mas agora, quando a gente tá dentro do presídio, eles matam também. Nós tivemos um episódio em Jundiaí, em São Paulo, nesse domingo. Uma jovem de 22 anos, ela chamava Nicole Guimarães Sapucci, ou Sapucci, foi agredida no rosto com vários chutes. Ela foi fazer uma visita íntima para esse ser ignóbil, né? O agressor é Michael, não podia ser diferente, Denis Freitas, de 25 anos. Ele cumpre pena por roubo. E eles discutiram, inclusive chegaram a cair do beliche. Se tiver um desentendimento amoroso, cair do beliche. Parece brincadeira, né? Ela foi socorrida, foi levada ao hospital, enfim, com uma série de agressões no rosto. Ela morreu, ficou desfigurada, depois ela morreu. De fato. Essa notícia, eu dei ontem. Não, mas só que o desdobramento da notícia é que parece que ele teria colocado que eles estavam num momento romântico, mas parece que foi uma justificativa esse fato de ele ter caído do bicho fácil. Ela decaiu. Foi uma briga. Não foi. Por causa dos ciúmes ele tava dele. Com ciúmes dela. Exatamente. Eu disse ontem da aqui, vida, tanto que surpreendeu a morte. Matou ela a pancada. E a gente fala a respeito da questão das redes sociais. Mas depois deu facadas que ela teria colocado um texto no Facebook dizendo: sou mulher de preso sim, eu faço marmita sim, eu abro mão dos meus finais de semana sim, para visitar e tudo mais. E essa foi a maneira que ele retribuiu, parece, toda esse amor e devoção, porque ela foi fazer a visita íntima e depois com o barulho, claro, então ele desfigurou o rosto dela, ainda estava com vida quando os policiais chegaram até a cela, ela foi encaminhada então pro pronto-socorro, foi atendida, não sobreviveu, mas só que o que mais choca isso é que, de fato, a Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí vai agir contra, né, essa pessoa para investigar o que de fato aconteceu, mas o Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, onde aconteceu todo esse episódio, ele tem uma capacidade para 874 presos. Sabe quantos presos tem no local? 1.595. Nossa! E ainda tem gente fora, né, esperando vaga para quando tiver um espaço no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, onde aconteceu esse episódio. A Tânia Bittencourt aqui se manifestou no Facebook. Eu acho bem importante a gente separar uma coisa da outra. Ela tinha concordado com a Roberta que está na hora de mudar nossas leis. Acho o cúmulo visita íntima nós pagarmos as mordomias dessa bandidagem. Primeiro, Tânia, nós estávamos falando sobre um outro assunto. Nós estávamos falando sobre a visita aos familiares em atos fúnebres, né? No último momento, na despedida das pessoas. Outra coisa é a visita íntima, que eu concordo, não tem nada a ver. E realmente, a visita íntima tinha que acabar para ontem. Sim. Eu sou da tese de que a visita íntima tem que acabar, que as pessoas têm que trabalhar dentro dos presídios e tudo mais. Não sou a favor da mordomia, mas acho uma questão de humanidade essa questão da pessoa poder se despedir daqueles familiares, claro que analisando cada caso. Chicão Tofani. Visita íntima. Bicho, apertou o negócio, sai na mão grande. Tá bom. Chicão Tofani, a tua manchete. Parou. Dona Magda, todo mundo sabe que o Real Madrid do mundo eletrônico é a Apple. A Apple é o melhor computador, a Apple é o melhor, tudo. Tudo é melhor.
E a Apple não é uma empresa centenária. Não é que a Apple se tornou o relógio mais vendido do planeta, passou da Rolex, que é uma empresa centenária, e passou da Fossil, eu tô louca pra ter um, Chicão. E o relógio Apple não é barato. O mais barato que tem, quando alguém te traz, é 2,5 kg. Não vai ter, eu não tô conseguindo. Agora, ganhar da Samsung, dessas outras empresas, até tudo bem. Agora, da Rolex, desses gigantes suíços, que tem uma tradição muito grande, porque a mudança dos tempos agora. É a funcionalidade que tem o relógio da Apple. O relógio da Apple faz tudo. Ele combina contigo. Ele calcula o que tu gastaste de calorias na hora que tu tá fazendo o exercício, ele faz a função daquilo que a gente bota na academia. E agora tem uma tecnologia do sono. Quanto tempo tu fica de sono profundo e sono ré ou o sono normal aplicado junto com o celular? É a tecnologia e o relógio. Eu quero informar os senhores não amantes da Apple que gostam do Android, que é gratuito, de graça, tem aplicativos do mundo inteiro de graça. Mas esse é segundo, é série B. Esse é série B do Android. Custa R$150 e faz tudo isso. Gustavo, você está falando de um relógio de pulso. Eu estou falando do relógio de pulso que tem Android. Ele está falando que é vendido no camelota. Para aí. Não, é brincadeira. Vocês são amantes de uma maçã mordida, fedorenta e podre. Android é um sistema aberto e que hoje ocupa quase 90% dos aparelhos celulares. Tá mal educado, já ele é mal educado. Pergunta para uma criança, tu quer um Android ou tu quer um Apple? Às vezes ele se controla. Mário Barcelos, a tua manchete. Eu quero falar para os professores sobre Quincas Borba, que é um clássico da literatura brasileira. Todo mundo já leu Quincas Borba, conhece a história. Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu vou falar especialmente para os professores. O vínculo entre Quincas Borba e Rubião é uma aplicação prática de uma relação dialógica entre o educador e o educando. Um dos postulados essencial da pedagogia de Paulo Freire. De um lado, menos Rubião, um educador, discípulo de Quincas Borba, filósofo, cada passo, cada argumento do mestre observado, assimilado, etc. O humanismo é o cimento que os agrega em sua relação intermediada pelo diálogo. Quincas Borba não hesita em deixar ao seu fiel aluno todo o seu conhecimento, como se legítimo filho fosse, não gerado por uma mulher, mas no carinho, na dedicação revelada pelo seu mestre. Esse é um pensamento do Machado de Assis. Eu quero mostrar a capa aqui do Quincas Borba. É um texto integral, um livrinho barato, de R$10, R$8, você vai pagar em qualquer sebo esse livro do Machado de Assis, Dom Casmurro. Ele tem uma obra fantástica. Esse é o maior autor brasileiro de todos os tempos. Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, eu recomendo, um livro fácil de ler. Parece que foi escrito há 20 anos atrás, mas foi escrito há 100 e tantos anos atrás. Recomendo a vocês Quincas Borba. O amor entre o aluno e o professor. O que o senhor falou foi muita verdade em relação ao seu Vitorino, nesse comentário que eu falei, que foi a minha manchete e a Carla endossou. No raciocínio do Vitorino, um cara passar um fim de semana em Gramado com a Miss Universo e a Miss Caatinga é a mesma coisa. As duas são mulheres, porque ele compara o iPhone com o mequetrefe ali da rua que o haitiano vende. Eu vou falar uma coisinha pra ti. iPhone hoje é puro marketing, amigo, porque já existe hardware muito mais potente, muito mais qualidade. Uma notícia da Apple. Eu gostaria que vocês deixassem para discutir essa propaganda outra hora. Já foi, iPhone já foi. Hoje a Apple foi a Apple foi pra casa dele, papai. Só não foi pra tua casa. Não foi pra tua casa, não foi. Gostaria de comprar a marca como... Eu gostaria que me dessem licença, parasse de fazer propaganda para um e para o outro, que ouvissem comentários. Acabou. Eu tô falando propaganda pra ninguém. Acabou. Para aí, ele pode falar o que quer? Eu não posso falar? Não posso já falou, nada. mas tu tá repetindo. Então... Mas tu tá repetindo, depois tu te vê, tu vê que tu tá repetindo. Mas é uma notícia mundial, que a Apple... Chegou. Coisa ridícula. Ridículo, dois barbados, vamos lá. Acabam se beijando no final. Então quem não é de nós só falar de... Pede pra sair na hora que acontecer. Vamos, Ana. Já que agora estamos no Rabicho, né, podemos colocar o programa um pouco mais. As pessoas acharam aí que ia ser uma manchete caliente, mas na realidade é um absurdo o que acontece, porque o doutor Bumbum pode ser solto no Rio de Janeiro, porque os seus advogados entraram com habeas corpus, que foi aceito de forma unânime, foi trocado por medidas cautelares. Então, essa prisão dele, então agora ele só não vai precisar sair de noite, vai ficar os seus finais de semana em casa e também não poderá sair do Rio de Janeiro.
Mas ele é um perigo em casa, ele atende as pessoas direto. Exatamente. Não, e o pior de tudo é que ele não responde apenas à morte dessa empresária que fez. São 10. São 10 investigações, incluindo homicídio de 97, porte de arma em 2003, também entrar na casa de pessoas assim aleatórias, supondo que ele estava se defendendo de uma situação que estava colocando a vida dele em risco. Então ele entrou na casa de uma pessoa porque ele estava em risco. Em 2007 também tem outra situação de porte de arma, agressão e ameaça. Eu falei assim, o Dr. Bumbum é o cara mais queridinho para estar solto, porque ele vai se comportar, ele não vai fazer nada. Doutor Russo, falar em louco e loucura, doutor Russo, o senhor tem um assunto aí? Eu tenho assuntos municipais. Aliás. Importantíssimo. A bancada circulou por grifes internacionais, mas eu tenho... Eu tenho notícias municipais. Dona Magda, não sei mais o que faço com o meu povo, dona O povo? O que eu vou contar para vocês? Eu não sei mais o que eu faço com o meu povo. Dona Magda, nós temos 4... Não tem mais como defender. Não tem mais como defender. Nós temos 4 piscinas municipais. Veja, é um serviço que o município presta à comunidade, né? Atendem mais de 1.000 pessoas. Deu guarda-sóis, 50 Exatamente. É um projeto maravilhoso. É um projeto maravilhoso. Temos 4 piscinas, como eu disse, até fui anotar, porque algumas eu conheço, na Vila Floresta, Parque Madepinho, o C-Prima, porque a gente joga lá, o Grêmio sempre faz o Master do Grêmio sempre faz um evento no C-Prima, e a Vila Ingá. São 4 lugares. O que aconteceu para nossa tristeza, dona Magda? Foi interditado o bairro Restinga, na Zona Sul. Que foram fazer um exame químico lá, dona Magda, e encontraram coliformes fecais. Aonde? Dentro da piscina. Dentro da piscina? Mas quem conseguiu fazer essa África? E aí interditaram a piscina. E aí se descobriu o seguinte, que à noite vândalos invadiram a piscina, né? Invadiram a piscina, porque essa piscina funciona em horário comercial. Teriam feito. Então, o que o secretário está pedindo? Que a própria comunidade, talvez a comunidade tenha visto lá um banho e achasse que fosse. Sempre que a comunidade verificar que esses ambientes forem invadidos, que avisem a polícia, sim, como proteção dos próprios usuários. Porque qualquer um pode ser usuário. E a democratização do banho, a gente está falando nesse calor aqui, mas felizmente... Te dar uma notícia? Pois não. Dentro de um condomínio fechado, também tiveram que fechar a piscina e interditar, porque fizeram cocô na piscina. Os coliformes é exatamente isso. O primo irmão do coliformes fecais. Eu tento sofisticar a bancada, mas não deixo. Eu tentei sofisticar, mas eu me esforço. Gente, mas... Só dizendo assim mesmo, bem claro. A Carla dá um bom exemplo aí, e que a gente está falando da piscina pública. É verdade. Né, das pessoas... Não tem nada que ver no condomínio de luxo. Também alguém fez cocô na piscina. Não, mas sabe por quê? Porque a extensão disso, além de insistir nessa questão de denúncia quando invadirem as piscinas, é porque pela manhã tem aulas de natação, aulas de hidroginástica, gente que defende tanto exercício, tem aulas para idosos ali dentro da piscina, que é uma coisa extremamente saudável, e está a piscina interditada exatamente por isso. Não há data para reabertura, a gente vai acompanhar ainda, mas é um alerta, então, qualquer invasão que se faça a essas áreas, denuncie. Sim, a gente pode achar que são meninos, peraltas lá usando, mas não, estão estragando. Peralta não. Qualquer coisa. Mas não é uma peraltice, seu Mário. O seu Mário, para mim, vai decidir. Não é uma peraltice. Sim, senhor, eu tenho toda a razão. Eu estando com o seu Mário. Não puxa saco do Mário, isso que tu é. Mário Barcelos, aniversariante, depois de todos esses coliformes. Primeiro aniversariante de hoje, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt foi um dos maiores estadistas daquele país, Partido Democrata. Assume a presidência dos Estados Unidos em 1933, depois do crash da Bolsa de Nova York de 1929, quando o mundo
enlouquece, milhares de bancos foram fechados, milhares de pessoas se suicidaram, uma tonelada de qualquer produto não valia absolutamente nada, ninguém tinha dinheiro, a moeda não circulava. Primeira medida tomada pelo Roosevelt enquanto presidente, o New Deal, que seria o novo acordo. Esse acordo promove, pelo governo federal, empregos populares. Tirar a neve da calçada, lavar a calçada, varrer, e uma série de pequenos empregos, mas que davam um salário mínimo para que a pessoa pudesse se manter. E o país começa a crescer a partir de 1933, 34, vai crescendo. E quando o país explode como grande potência mundial, a partir da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939. E os Estados Unidos, o povo americano, ele prometeu jamais guerra, o povo americano precisava ter um motivo para entrar na guerra. Em 7 para 8 de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor faz com que ele vá ao Congresso americano, chamando de Dia da Infâmia, e declare, com autorização do Congresso, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. Em 1944, a reunião de Bretton Woods coloca como padrão monetário internacional o dólar americano. E aí, os Estados Unidos disparam, e até hoje desde 1944, a maior nação da Terra, porque a moeda do mundo é o dólar. Colocou ao seu lado um ministro chamado Baruch, que era o seu secretário do Tesouro, que soube articular, através da lei de armamentos em empréstimos para outros países, cobrando fortunas fantásticas, dando aviões, destroyers, etc. Foi um grande presidente dos Estados Unidos, morre em abril de 1945, ele tinha paralisia infantil, não podia passar de pé, estava muito fraco ao final. Bom, depois do Roosevelt, eu quero falar do Erivelto Martins, essa figura que eu tive o privilégio de conhecer, um dos maiores músicos desse país, compositor de Caminhamos, e ex-pai do Peri Ribeiro, e do Biratã, o Biratã Lemos, e evidentemente marido da Dalva de Oliveira. Mulata, ela era uma mulata de olhos azuis. Erivelto Martins. Valdir Camon, outro grande pianista, muitos discos foram lançados à sua época. Jaime Caetano Brown, né? Esse pajador, este grande homem, que voz bonita tinha o microfone, Jaime Caetano Brown, né? Maravilhosa. Eu tenho um disco dele, ele declamando aquelas poesias lá da fronteira, lá de Livramento, daquela região toda. Olof Palme, político sueco que foi assassinado. Gene Hackman, ator americano. Esse é um dos maiores atores dos Estados Unidos. Elsa Martinelli, uma deusa, uma diva do cinema italiano. Vanessa Redgrave, para mim, a maior atriz viva do Reino Unido, da Inglaterra. O Otávio Augusto, outra figura simpática, um grande ator. Marcelo Bonfá, músico brasileiro. Felipe VI, da Espanha, atual rei de Espanha, Felipe. Maria Luísa Mendonça, atriz brasileira, e o Christian Bale, ator britânico, que fez alguns filmes fantásticos, né? Ele é hoje maravilhoso. O Batman. Eu vi um filme hostis dele, muito legal, um faroeste. Tem um filme que ele é eu não me lembro o nome do filme, é que ele aparece com um defeito no pé. Não, ele é fantástico, porque ele emagrece e engorda dependendo do papel. Christian Bale, eu não me lembro o nome do filme. Foi o Batman, esse cara. Ele é maravilhoso, são esses aniversários. Que, aliás, ganhou o Global Awards, né? Bom, ainda sobre o Lula, alguns comentários aqui. Rafael Neto dizendo assim: acorda, estamos lidando com o Lula. Ele mandou pra ti, né, Carla? Claro. Obviamente, né? E o Eugênio Carlos mandou assim: por que será que todo esquerdopata acredita que nós brasileiros do bem somos idiotas? O ladrão ia fugir, sim! Só a Carla que acredita no Lula, que acha que ele ia no velório. Que a causa dele é tudo por água abaixo. E aqui, ó, Gustavo Vitorino, agora sim. Vamos cutucar a onça com vara curta. Dona Lídice Fonseca. Eu adoro esse nome. Cala a boca, por favor, Vitorino. Você não deixa ninguém falar. Até a âncora do programa, a senhora Magda. Lídice. Ele não falou nada ainda. Ela não falou. Tia Lili. Presta atenção. Esse programa é feito de debate, portanto, as opiniões têm que ser convergentes, divergentes, excludentes. Está desdobrando já. Vai fazer meia hora. A contundência da manifestação não quer dizer necessariamente desrespeito. Se a senhora não gosta da minha manifestação, só faz assim: quando eu falar, você abaixa o volume.
Ela gosta, ela Aí, já te elogiou tirou muito. a câmera de mim, ó. Agora como fez ali, ó. Foi pra Magda, pum, levanta o volume de novo. Mas só vai se decepcionar, porque às vezes a Magda tá falando, eu falo em cima dela. Vai perder a tua parte, né, Vitorino? Não, olha aqui, ó, deixa eu ver. Ruschel, tu achou que eu ia te livrar hoje? Não vou te livrar. Não, dona Magda. Não me leva livre porque eu tenho forças para resistir. Boa noite, meu dona Deus. Magda, e a todos da bancada. Somente uma palavra rápida e direta e necessária. O senhor Ruschel é extremamente irritante em suas alegações jurídicas, pois parece que está sempre defendendo o errado. Porém, após uma profunda análise, cheguei à conclusão que o problema não é ele, que parece ser um ótimo advogado, mas sim as leis neste país. Obrigado a todos. Jonathan Jonas. É uma coisa super me dirigir ao criativa. Jonas? De Porto Alegre. Claro, deve. Jonas, tu não ouviu falar em desemprego? São 12 milhões de pessoas desempregadas. O senhor quer desempregar mais um? O senhor vai ficar feliz. Ó, a diretoria ouvindo, o senhor esculhambando com o meu trabalho aqui, eu vou ficar desempregado, vou pedir emprego pro senhor, seu Jonas. 12 milhões e 600 mil vai ficar 601 milhões. 2 milhões e 601. Exatamente. E o senhor vai ficar feliz daí, né, seu Jonas? Boa noite, Obrigado. queridos, diz a Débora Santos. Sobre a vestimenta em audiências, penso que em todos os lugares deve haver adequação. Os médicos usam jaleco, as assistentes sociais usam sapatilhas, os professores de educação física usam tênis, nós, professoras, usamos rasteirinhas, as professoras que não trabalham na Secretaria de Educação usam salto. Surfista não usa nada. Presta atenção. E o Lula usa listrado. Abraços, Débora Santos. Você já imaginou que eu tô na mesa de cirurgia, entra o médico com uma camiseta, chega o Evara? Olha aqui, ó, uma informação, uma notícia que chegou aqui para nós, que no meu entendimento é lamentável, porque eu gosto muito do José Fortunati. Traído pela terceira vez, Fortunati abandona o PSB. O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que já tinha sido traído pelo PT numa das disputas pela prefeitura da capital, foi traído quando vereadores do PDT viraram-lhe as costas com consentimento do partido. E foi novamente traído, mas dessa vez pelo PSB. Na carta em que pediu desfiliação, o ex-prefeito contou que recebeu garantia de que sua candidatura ao Senado teria o apoio do PSB, mas isso não aconteceu. É uma história política surreal, mas é verdadeira. Eu acho lamentável. Ela estourou essa notícia muito. hoje à tarde. Eu tenho tido contato com o ex-prefeito, ele tem jogado conosco sábado à tarde, aquela bolinha, é um querido. Não é basquete. Uma pessoa. Hã? Não é basquete. Não, ele é craque no basquete também. No futebol, ele tá evoluindo, Mas é uma pessoa muito amável. Vamos dizer que é ruim, então. Não, o senhor sabe que eu sou comedido nas minhas análises. O senhor é bom. Ele é uma pessoa muito afável, uma pessoa aberta ao diálogo. E realmente ele constrói esse histórico, né? Ele dentro do PT, quando ele surgiu como líder sindicalista, ele angariou, e era a vez dele, porque havia uma hierarquia, ele aguardou pacientemente a vez dele, quando seria ele, então, o candidato, ele foi naquela oportunidade traído e trocou de partido, né? Ele foi o PDT e agora a senhora narrou a sequência dessa carreira. Chicão Tofani, nem falamos nada de futebol. O futebol hoje teve só um evento, um jogo que o mundo todo ficou perplexo. Na Copa do Rei, nas quartas de finais na Espanha, dona Maria, o Barcelona tinha perdido um jogo de ida para o Sevilha, que é uma terceira, quarta força do futebol espanhol, por 2-0. E foi jogar em Barcelona hoje. E ninguém especulava que o Barcelona poderia reverter. E reverteu 4-1 com 2 gols do brasileiro Felipe Coutinho. Isso é um feito, assim, muito difícil, essas reversões na Europa, que tem aqui no Brasil constantemente. Barcelona e quem, hein? Em Sevilha. Sevilha? Sevilha é o Ceará. O Sevilha era... O Corinthians quer comprar um jogador do Sevilha, o Guilherme Arana, quer pagar 10 milhões de euros. E o Sevilha não quer perder. Para com isso. Mas o Vitorino é muito grosseiro nas coisas do mar, não tem sabe? Não, eu não comento. Como é o nome, me ajudem aqui, como é o nome daquele personagem de revista em quadrinho que tem um bacamarte e que é de um mau humor? Como é que é o nome daquele homem? Eu sei quem é. Caverna? Não é, tem outro nome. É o Gustavo Vitorino. Capitão Caverna é meu ídolo. Não, Capitão Caverna é outra história. Depois da Depois eu vou me lembrar. Vou dizer por quê, né? A Magda Beatriz diz que a tua camisa é de
de piquenique na Redenção no domingo. Não é. Essa camisa aqui, o Roberto Michel velho Teló. barbudo que tem uma... O nome dele é Buscapé? O Roberto Não sei, mas ele é de um mau humor, ele tem um bacamarte, assim, que ele tá sempre Michel Teló, na essa porta. camisa aqui. Hã? Michel Teló. Essa aí é da Saara, lá do Rio. Não, o Roberto Michel Teló essa. Ele usava a camisa de xadrez, eu resolvi usar muito também. Homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão gaúcho 2019. Olha, que bonito, ele é colorado. Ah, não, ele não é nada, né? Não é nada. Eu acho que o Grêmio já ganhou, porque o Internacional não caiu. Calma, que no ano passado foi assim. Ano não passado me foi começa a a mesma arranjar polêmica nessa eu hora, vi no ano que a passado gente como já foi. precisa, a gente precisa ir pra casa dormir, as pessoinhas também. Então, assim, ó, durmam bem, sonhem com os anjinhos, que somos nós, se você quiser, né? Que é a última imagem que você vai ter. E amanhã a gente se encontra logo depois do Jornal da Pampa, combinado? Beijo, até lá.